E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo, auditor em TI, e hoje a gente vai finalizar aí o nosso estudo de JavaScript. Essa é a nossa terceira aula e nós paramos aqui nesse ponto em que fala dos eventos que podem ocorrer em um documento HTML e como que a gente pode capturar esses eventos através do JavaScript e dar o comportamento desejado. Então, vamos nessa. Se esse conteúdo for relevante para você, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever, compartilhar e também os convido a fazer parte do nosso programa de membros. Mas vamos para o conteúdo. Primeiramente, o que são os eventos DOM? Uma forma de capturar e gerenciar os diferentes tipos de eventos que podem ocorrer em um elemento HTML. A gente aprendeu na aula anterior que o DOM significa Document Object Model, que é uma estrutura em árvore que é feita com os elementos e os nós, os componentes que fazem parte da nossa página HTML, do nosso documento HTML. Então, as tags, os textos, entre outras coisas, fazem parte, eles compõem uma estrutura em árvore que é o que a gente chama de DOM. Ou seja, através do DOM você consegue ter acesso a todos os elementos, aos objetos que compõem a sua página HTML, ok? E para quê, professor? Por que isso é legal? Porque você consegue buscar elementos, buscar valores e você consegue também alterar o conteúdo desses elementos de forma dinâmica. Você consegue deletar, você consegue criar, adicionar, atualizar, entre outras coisas. E aí, como o texto fala, existem vários eventos que podem ocorrer nos elementos HTML. Professor, o que é elemento HTML? São as tags, são aqueles elementos visuais, né? O parágrafo, é a imagem, é o botão. Então, esses elementos, eles podem ocorrer nesses elementos diversos eventos, os quais a gente pode capturar ou não para dar um comportamento específico. Então, normalmente estão associados a uma função que será disparada assim que o evento ocorrer. Ok? Então, um evento super comum é o de clique. Então, quando alguém clica em algum elemento da página, a gente pode, se desejar, capturar esse evento quando ele ocorrer e a partir dali invocar uma função para que ela execute alguma tarefa em específico. Beleza? Alguns eventos que podem ocorrer aí. O usuário clicar com o mouse, a página ser carregada, uma imagem ser carregada, o mouse passar sobre o elemento, o cursor do mouse, né? O input ter o seu valor modificado, o formulário ser enviado, entre outros. E é importante frisar que a gente tem eventos relacionados a mouse, então clique, o double click, né? o clique duplo, passar o cursor do mouse sobre um elemento, posicionar sobre um elemento, tirar de cima do elemento, drag and drop, né? Você clicar, segurar e arrastar, entre outros. São tipos de eventos de mouse, mas temos também os eventos de teclado, que down, quando a pessoa segura, quando ela aperta uma tecla, que up, quando ela libera uma tecla, entre vários outros eventos que podem ocorrer, ok? Temos eventos de carregamento de página e aí vai. Então vamos ver alguma coisa prática só para a gente colocar para funcionar. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma página simples que a gente vem trabalhando na última aula. E, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, vou colocar um botão, tá? Um botão, tipo, vou escrever aqui, exibir mensagem, ok? E aí, a gente pode ir lá no JavaScript, vamos só ver se o botão apareceu, tá aí, ó, exibir mensagem, ok? Lá no JavaScript a gente pode criar uma função, function, por exemplo, que vai exibir uma mensagem. Então, ó, exibir
MSG, tá? Vou colocar MSG. E por enquanto não vai receber parâmetro nenhum. E o corpo da função. O que a gente quer que essa função execute, a gente coloca dentro do corpo da função. E aí eu vou basicamente exibir um alerta. E vou colocar para exibir uma string aqui, ó. Mensagem exibida. Beleza? Então, a função existe. Criamos uma função, se chama exibir mensagem, né? E MSG. E o que ela faz? Exibe um alerta com a mensagem especificada. Só que, como nós aprendemos na aula anterior, uma função ela não é executada de forma automática. Ela precisa ser disparada através de um evento, por exemplo. Então, ó, como é que eu faço para capturar um evento aqui, diretamente no elemento HTML? Você pode usar aqui o onClick, ok? O evento em si se chama click, tá? O evento essa ação de você clicar, ela se chama click. Mas todos os eventos que podem ocorrer aqui nesse elemento, ó, como vocês podem ver, ó, onBlur, onCanPlay, onChange, temos vários, são muitos mesmo. Todos eles, vocês observam que eles têm o prefixo on. Então observem isso. Então o evento de clique ele vai ficar onClick. Então você vai especificar um atributo que especifica o evento que você quer capturar. Que no caso eu quero capturar um evento de clique. Ok. E quando o evento de clique ocorrer, o que eu espero que seja executado? Eu quero chamar uma função que vai fazer alguma coisa. Qual que é o nome da função? Exibir MSG, né? E tem os parênteses. Não se esqueçam do parênteses, tá? Olha aqui, o nome aí tem que ser igual. Para não errar, você pode aqui, ó, dar 2 cliques para selecionar, Ctrl C, vem aqui, 2 cliques, Ctrl V e põe os parênteses, tá? Essa função, como ela não espera parâmetro, os parênteses estão vazios, aqui você também não precisa passar parâmetro nenhum. Então, só isso vai ser o suficiente. Quando eu clicar no botão, é para chamar a função que vai exibir o alerta. Vamos ver? Atualizar a página, tem que lembrar de atualizar, tá? F5 ou aperta aqui em cima. Cliquei. Tá aí, mensagem exibida. Tá? Por exemplo, se nós tivéssemos aqui um parágrafo, assim, ó, dessa forma, vou colocar aqui mensagem e um parágrafo. E aí vou colocar aqui um ID MSG. Então vai ficar dessa forma, tá? Mensagem e aqui o botão. Por enquanto a mensagem não tem nada. Então a gente pode buscar esse parágrafo pelo ID e colocar, pedir para exibir a mensagem, dentro desse parágrafo. Então ao invés de colocar aqui dentro de um alerta, a gente vai buscar aquele camarada lá, né? Então var, eu vou chamar aqui de mensagem, vai receber document.getElementById. Qual que é o ID que eu coloquei naquele elemento? MSG. Onde é que está isso, professor? Aqui, ó, ID MSG. Então a gente vai buscar no DOM da página um elemento que tem um ID MSG. E como o ID é único, é que nem um CPF, eu sei que só vai retornar 1. Não preciso especificar o colchetes, a posição que eu quero, né? A ordem do elemento encontrado. Então, ele vai achar o parágrafo, vai colocar aqui. E aí eu quero exibir essa string nesse parágrafo. Então, mensagem.innerHTML vai receber mensagem exibida. Entenderam? Buscando. Quem não entendeu pode deixar o comentário aí.
busquei o elemento pelo ID, coloquei aqui numa variável local para facilitar o acesso a esse elemento encontrado. Depois eu fui lá e alterei o conteúdo interno dele, aqui ó, entre as tags, e coloquei um valor que foi essa string. E aí ó, quando eu atualizo, clico em exibir mensagem, a mensagem aparece aqui. Outra possibilidade é que essa mensagem não fique fixa. Você pode, por exemplo, falar que essa função, para fazer o que ela foi proposta a fazer, ela precisa de uma entrada. Tipo assim, como assim, professor? Sei lá, você tem um liquidificador que faz um suco, por exemplo. Só que para fazer o suco, não basta o liquidificador. O liquidificador é como se fosse a função, mas você precisa de entradas para que ele gere o seu resultado. Quais são as entradas? Para fazer um suco, você precisa da água e da polpa de fruta, por exemplo, né? Ou da fruta. Ok? E aí a gente pode especificar, ó, essa função, ela exibe, para que ela foi feita? Para exibir uma mensagem, tá? E as funções, elas têm que ter essa finalidade bem clara. Inclusive, se você tiver uma função que faz muita coisa, é melhor que você fragmente isso em funções separadas, tá? Mas a ideia de uma função é que ela tem uma finalidade específica. Então aqui essa função exibir mensagem, ela exibe mensagem, só que ela demanda que seja informada a mensagem a ser exibida. Então aqui, ó, eu espero receber uma mensagem que eu estou chamando aqui de MSG. Então aqui, o que eu vou passar como parâmetro? Vamos descobrir. Então aqui no inner HTML, ó, o que eu vou atribuir é o que foi passado. Entenderam? Então, quem chamar a função vai ter que indicar a mensagem que quer exibir. Então aqui, ó, na hora de chamar, eu preciso informar, ó, eu quero que apareça lá, tipo, aula de JavaScript. Estão vendo? Então aqui, ó, cliquei no botão, aula de JavaScript. Observem um detalhe. Precisei passar uma string aqui dentro para a função. Por que eu usei aspas simples? Porque aqui fora eu estou usando dupla, né? Se eu colocasse dupla aqui, ele ia entender que é o fechamento dessa string, desse valor, né? Mas não. Entenderam? Então, se você vai colocar aspas simples dentro, você tem que usar a dupla fora e vice-versa, tá? Ou vice-versa. Entenderam? Então, chamei a função de novo e apareceu aí essa mensagem. Ok. Outra possibilidade é você, por exemplo, aqui ó, no botão, nesse botão, eu posso passar o próprio botão como parâmetro. Como assim, professor? Não que aqui faça muito sentido, mas em algumas outras situações isso vai ficar mais claro. Mas, por exemplo, se eu quiser passar o botão, eu posso. Esse botão aqui, ó, button. Então, aqui nos parênteses, você vai colocar this. Ou seja, eu quero que seja passado como parâmetro o próprio elemento onde ocorreu o evento e que chamou a função. Onde que está quem vai chamar essa função? O botão, o elemento button, quando o evento de clique ocorrer nele. Então, eu estou passando quem? O button. E aí, o que eu estou falando aqui? O que vai acontecer? O button vai ser passado como parâmetro e vai chegar aqui nessa variável MSG. Então, o que vai ser o MSG? Vai ser aquele elemento HTML, né, do tipo button. E aí, o que eu quero? Vamos ver o que vai aparecer aqui?
Ó, objeto HTML botão, foi justamente o que eu falei. Só que eu não quero esse objeto todo. Eu quero, por exemplo, vamos supor que eu precise ler o conteúdo interno dele, o texto, exibir mensagem. Você faz o quê? MSG, que é o botão ponto inner HTML. Agora, eu peguei o botão e li o conteúdo que está dentro dele e mandei exibir lá no parágrafo que eu fui buscar. Então, ó, exibir mensagem, que é o conteúdo que está aqui no botão. Entenderam? Não fiquem com dúvidas. Qualquer dúvida, comentem aí. Se eu não puder ajudar, algum colega ajuda, ok? E a gente vai crescendo e aprendendo juntos de forma colaborativa. Então, é um tipo de evento que pode ocorrer, o evento de clique, é muito comum, tá? Outras possibilidades. Não é só o onClick que tem não, tá? Então, por exemplo, olha aqui, vamos lá. Eu poderia aqui, por exemplo, criar outro. Eu vou mudar bem aqui o texto disso aqui. A gente vai colocar esse parágrafo fora, porque eu vou precisar chamar ele algumas vezes, tá? E aí eu não vou, em algumas funções diferentes, alguns contextos diferentes. E aí eu não quero ter que ficar buscando toda vez. Então eu busco uma vez só, e aí toda vez que eu precisar acessar aquele elemento parágrafo que eu chamo de MSG, é só acessar aqui a variável mensagem. Então, ó, vou fazer assim, ó, mensagem.innerHTML vai receber clique simples. Ocorreu um clique simples. E aí eu vou criar outra função aqui, ó, para simplificar, para agilizar, eu vou mudar aqui o nome da função também, tá? Vou tirar o parâmetro e vou colocar aqui, ó, clique simples. E aqui embaixo eu vou colocar clique duplo, também sem parâmetro. Então, ó, duas funções, clique simples, clique duplo. E aí, quando que eu vou chamar? Aqui, ó. Aqui nesse mesmo cara, exibir mensagem, eu vou chamar a função clique simples. E aí eu tenho outra função, clique duplo, que eu vou chamar aqui no mesmo elemento. Se atentem a uma questão, pessoal. Aqui, ó, nesse elemento button, eu estou capturando um evento de clique simples, né, que é o onClick. Quando ocorrer um clique, eu vou chamar aqui, ó, clique simples. Mas eu posso capturar também outros tipos de clique, ó, de eventos, como por exemplo, double click. Aqui é isso aqui, ó, DBL click. E aí eu quero chamar o evento, a função clique duplo. Entenderam? Então, ó, quando só ajeitar aqui a formatação, assim tá melhor. Quando ocorrer um clique simples nesse botão, eu vou chamar a função clique simples. Quando ocorrer um clique duplo, eu vou chamar a função clique duplo, tá? O nome não precisa ter relação assim, é só para a gente saber qual função foi invocada. Então, ó, vou atualizar aqui, clique simples. Chamou a função clique simples, que imprime a mensagem clique simples. Agora eu vou tentar o clique duplo. Então, vou atualizar, ó. Cliquei duas vezes. A primeira vez é porque, claro, mesmo que você vai fazer um clique duplo a primeira vez, ele vai entender como um clique só, né? Aí depois eu fui aqui, ó, apertei o duplo agora. 1, 2. Pronto, clique
duplo, chamou a segunda função. Entenderam? Então aqui são dois exemplos de dois eventos que podem ocorrer em um elemento HTML. Temos o evento onload, que é disparado quando o usuário entra em uma página, ou seja, no carregamento da página. Aqui, por exemplo, ele está chamando uma função que vai verificar os cookies. Tá? É uma possibilidade. Como capturar esse tipo de evento? Onload. OnChange. O OnChange aqui a gente tem um input, tá? Que é uma entrada de dados do tipo texto, com uma ID que ele definiu aqui, e aí ele está capturando o evento onChange, que é disparado quando o valor do campo muda, tá? E também quando você sai de dentro do input. E aí ele está chamando uma função que vai aqui colocar tudo pelo nome, né? Nos dá a entender que vai colocar os valores tudo em maiúsculo, em letra maiúscula, tá? E esse é outro detalhe que a gente tem que se atentar. O nome da função tem que ter relação com o propósito dela, com o que ela faz. Não faz sentido você colocar o nome da função realizar a soma e ela realizar uma subtração. Então você tem que colocar um nome que seja significativo com aquilo, com o propósito dela. Então, um onChange, por exemplo, vamos colocar aqui vamos fazer outro exemplo, ó. Eu vou deixar essa mensagem aqui e vou colocar um input. Um input do tipo texto. Ok? E vamos ver se esse input vai aparecer aqui. Tá aí, ok? Tá aqui o input, tranquilo. E vou também pior que nem precisa, aqui tá bom. O que eu quero fazer, pessoal? Eu quero aqui digitar um valor e quando eu tirar o cursor, o foco desse elemento, eu quero que o conteúdo apareça aqui no parágrafo, tá? Para ele imprimir o que eu estou digitando lá. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos capturar esse evento. Aqui no input a gente vai colocar onChange, ou seja, o evento change é disparado quando o valor do elemento aqui fala comitado, né? Committed, né? Quando é enviado pelo usuário. Quando você tira o foco do elemento, ele dispara isso, tá? OnChange, e aí tem que chamar a função. Então vamos criar uma função. Vou criar aqui uma função function exibir valor, tá? E aí essa função ela vai receber um parâmetro, que é o quê? Ora, eu quero pegar o conteúdo que está aqui no input, que foi digitado, e eu quero colocar ele aqui nesse parágrafo. Tirar daqui e colocar desse cara, né? E colocar aqui. Como que eu faço isso? Lembrando que o valor do input ele aparece aqui, ó, no campo value, tá? Então, por exemplo, se eu colocar oi, apareceu oi lá, tá vendo? Então, o valor digitado ele vai para o campo value. Decorem isso, vocês vão saber por quê. Então, seria bom eu já passar aqui para a função exibir valor o próprio input, para conseguir pegar o valor dele. Tá? Eu poderia buscar de novo pelo ID ou por alguma outra coisa, pelo nome da tag, mas por que não? Por exemplo, se eu identifico que alguma coisa está acontecendo comigo, né? Tô tendo tô sentindo alguma coisa, uma febre. E aí eu vou ligar para o médico, né? Para a ambulância, por exemplo, sei lá, para o SAMU. Vou ligar para o SAMU e aí por que eu já não falar para eles ou já me dirigir a eles, ó, sou eu, tô com febre. É diferente de eu falar, tem um paciente com febre, o nome dele é tal, e aí eles vão ter que procurar o paciente. Não, do jeito que eu tô colocando aqui, eu já me apresento. Ó, um evento aconteceu comigo e eu quero
estou me colocando à disposição. Então, eu já estou passando o próprio elemento onde está ocorrendo o evento. Então, ó, onChange, aí eu vou chamar aquela função que é exibir valor e vou passar o próprio input, o próprio elemento onde ocorreu o evento. Como que eu faço isso? This. Tá? Ou seja, estou passando este elemento. E eu vou receber ele lá. Então, o que eu vou receber lá? O input. Vou chamar de entrada. Entrada, ok. E aqui o que eu quero fazer? Eu quero exibir lá na mensagem, .inner.html, ou seja, no conteúdo interno daquele parágrafo, algum valor. Que valor? O valor que está no input. Então, é entrada, ponto. Como é que eu falei? Que o valor do input ele fica em qual atributo? Value. Então, para ler o valor de um input, você usa o value, tá, pessoal? Então, ó, atualizei. Vou digitar aqui, ó, Arnaldo e vou tirar o foco do input. Pronto, apareceu o texto Arnaldo. Vou digitar agora Arnaldo Júnior. Tirei o foco, apareceu lá Arnaldo Júnior. Tá? Detalhe importante que você precisa saber. Para ler o valor da maioria dos elementos de um parágrafo, para ler o valor de uma lista ordenada, não ordenada, de um link, a gente usa o inner HTML. Vocês viram isso lá, né? Para ler o valor o valor interno é o inner HTML. Agora, o input, para ler o valor de um input, a gente usa o value, que é o value aqui, tá bom? Saiba disso, anota isso. Então, a maioria dos elementos a gente lê com o inner HTML. Só que o input a gente lê com um value, ponto value. Você vai pegar o input, ponto value, decora isso, tá bom? Então, ó, tô lendo o valor do input e tô colocando dentro do parágrafo. Mensagem aqui é o parágrafo, tá? Que eu busquei pelo ID aqui, ó, ID MSG. Então a gente viu aí o funcionamento do onChange. Ele é disparado quando o valor do input muda e, claro, quando você tira o foco, tá? Temos eventos do tipo onMouse over e onMouse out. O onMouse over é quando o cursor do mouse passa sobre o elemento. O onMouse out é quando ele sai. Tá? OnMouse over, onMouse out. Aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar uma div e vou colocar uma classe para ela aqui, só para a gente estilizar. Então, eu vou colocar aqui quadrado. Tá? É o nome da classe. E aí, ó, não vai ter nada lá na tela, né? Porque a gente não tem conteúdo dentro dessa div. Então, eu vou estilizar ela aqui, ó. Aqui o foco não é CSS, mas vamos lá. Como é que eu seleciono através da classe? Ó, eu quero estilizar todo elemento com a classe quadrado. Ponto quadrado, chaves, e aí eu vou colocar aqui a altura, 300 pixels, a largura, 300 pixels também, e uma borda só para a gente visualizar essa borda, tá? Uma borda black. Aí eu preciso colocar aqui o tipo da borda, tá? Sólida. Tá aí. E o que eu quero fazer? Eu vou criar aqui uma função que ela vai function. Quando o mouse passar sobre o elemento, eu quero mudar a cor dele. Ok? E aí, quando sair de cima do elemento, eu quero mudar para outra cor. Eu vou para uma cor A, depois uma cor B. Então, ó,
aplicar cor azul, é o que vai fazer a função. E essa função vai receber o objeto, a div, o elemento, tá? Eu vou chamar de elemento. Vai receber um elemento. E aí o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse elemento e mudar a cor dele. Então vou mudar através do JavaScript mesmo. Então, ó, style, ponto, o nome da propriedade, que é background color, vai receber, vou colocar a cor blue. Beleza? E aí vou criar a mesma função, ou quiser uma função semelhante, similar, só que vai aplicar outra cor. Aplicar a cor verde. E aqui, ao invés de ser blue, vai ser green. Tá bom? E aí, quando que eu vou chamar essas funções? Com o onMouse. O onMouse over e o onMouse out. Então, aqui, ó. onMouse over. Quero chamar a função. Aplicar a cor azul. Dei 2 cliques para selecionar, Ctrl V, parênteses, e vou passar a própria div onde ocorreu o evento, tá? Por quê? Porque eu vou receber essa div aqui em elemento, tá? Então é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Var elemento recebe div, né? A div que eu estou passando. Entenderam? Aquela div lá, daquele jeito mesmo, assim, ó, div. Aqui fechou errado, né? Entenderam? Só que isso acontece de forma implícita. Então a div está chegando aqui em elemento. E aí o que eu quero fazer com essa div? Eu quero mudar o estilo dela e mudar a cor de fundo para azul. Tá? Professor, não entendi esse style. Ora, se a gente for lá no elemento, você consegue definir a propriedade style. E aí você coloca a cor que você quer. Background color. E aí, por exemplo, red. Vai ficar vermelho. Tá bom? Só que tem um pequeno detalhe quando você vai estilizar usando JavaScript. Aqui usando CSS, o nome da propriedade é background-color, não é? No JavaScript, esses nomes que possuem, que são compostos, digamos assim, que possuem hífen, a gente tira o hífen, cola tudo e coloca a primeira letra a partir da segunda palavra, maiúsculo. Então, ó, o B do background é minúsculo. Então, sempre começa com minúsculo. Aí, se tiver mais outra palavra, vai ser colada e com a primeira letra maiúscula, que é o que a gente chama de camel case, ou seja, modelo camelo. Tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui é basicamente isso aqui, só que através do JavaScript. Então, eu estou pegando o elemento, que é a div, estou acessando a propriedade style e estou definindo uma propriedade CSS, que é background color. Aqui é com traço, com hífen, tudo minúsculo. Aqui é sem hífen, colado, primeira letra a partir da segunda palavra, maiúsculo. E aí você coloca o valor, atribui o valor igual e o valor que você quer passar. Tá bom? Então, eu vou tirar esse camarada aqui. Vai aplicar o azul. E aí, ó, quando onMouse out, quando o mouse sair de cima do elemento, eu quero chamar essa outra função, aplicar a cor verde. Aplicar a cor verde e vou passar a div também. Ou seja, o mesmo elemento HTML ele vai capturar dois eventos diferentes. onMouse over, que é quando o cursor do mouse passa sobre o elemento, e onMouse out, que é quando o cursor do mouse sai de cima do elemento. E aí cada um vai chamar uma função específica, mas ambas as funções vão receber o elemento onde ocorreu o evento, que é a div. Por quê? Porque eu estou passando como parâmetro dentro dos parênteses, e lembre que parênteses é para passar o parâmetro da função lá dentro, tá?
estou utilizando o this, não estou passando o próprio elemento como parâmetro. Então, vamos ver se funcionou. Vou atualizar. Ó o cursor do mouse. Passei sobre, aplicar cor azul. Não é isso? Tá lá, ó, aplicar cor azul, o mouse over. O mouse alt, vou aplicar a cor verde. Aí eu saí, né? Eu mudei a tela, saí. Então, ó, o mouse over, azul. O mouse alt, verde. Over, alt. Over, alt. Over, alt. Beleza, pessoal? Então, aqui são mais exemplos de eventos que podem ocorrer, né? A gente viu o evento de teclado, digitando lá de input, né, no formulário. A gente viu eventos de mouse. E aí nós temos vários outros eventos. Aqui é um exemplo, tá? Esse PDF você consegue aí acessando o nosso grupo de estudos no WhatsApp, né? Informática para concurso lá com o professor Arnaldo. E lá você vai encontrar um link para os PDFs, um repositório no Drive, onde você tem todos esses PDFs, inclusive dessa aula, para você consultar e fazer a sua leitura, o seu estudo. Tá bom? Lembrando que o nosso grupo está chegando no limite, né, permitido pelo WhatsApp. Em breve eu vou estar disponibilizando um grupo no Telegram aí para a gente poder expandir sem limitação. Temos também o mouse down, o mouse up. O primeiro ocorre quando o botão do mouse é clicado e então quando este é liberado, tá? O primeiro, na verdade, ó, o mouse down ocorre quando o botão do mouse é clicado. O clique, pessoal, vamos lá, vamos entender. É diferente o mouse down, o mouse up e o clique, né? O clique é o movimento todo de mouse down e mouse up, ou seja, o mouse down é quando você aperta o botão do mouse, aquela teclinha esquerda, clicou, não é o clique, né? É o mouse down, apertou. E aí quando você solta esse botãozinho do mouse, você está disparando um evento mouse up, tá? Você lembra, para quem joga aí alguma coisa, um jogo de tiro, não tem quando você, vamos supor que ele só dispare quando você está segurando, está pressionando o botão do mouse. É o mouse down, né? Aí o mouse up, quando você libera o botão. O clique é esse movimento completo de down e up. Importante frisar que existem vários eventos que podem ocorrer. E aqui, ó, nesse site, através desse link, você consegue ter uma lista aí bem ampla dos eventos que nós temos em elementos HTML, em uma página HTML. Tá bom? Então, no mais, por essa aula é o suficiente. A ideia é dar uma noção geral para vocês sobre a linguagem de programação JavaScript. Claro que vocês não vão ficar profissionais em 3 aulas, tá? Em poucas horas de aula. Isso demanda muitas dezenas de horas de estudo, tá? Mas você já tem uma base agora para tentar implementar, para tentar praticar alguma coisa, criar exercícios, projetos práticos, tá? E que vão te capacitar também para fins de concurso, para resolver questões sobre a linguagem JavaScript. Qualquer dúvida, deixa um comentário. Continue aí incentivando o nosso trabalho através dos likes, tá? Compartilhando o nosso conteúdo e também sendo membro do canal. Valeu, grande abraço, se cuidem e bons estudos.